Fala pessoal, bem-vindos a mais um vídeo do canal Let's Lambda, em que a gente continua fazendo uma sequência de soluções e gabaritos das etapas do Campeonato Mundial de Excel 2024 Circuito Brasileiro. Hoje eu estou trazendo aqui o vídeo da quarta etapa, que acabou de acontecer nesse último sábado, dia 20 de julho. Esse é um case que foi feito novamente pelo Clisma. O Clisma é um dos organizadores do Campeonato Brasileiro, junto com o Lender Alves, e também participa do Campeonato Mundial e também cria cases para o Campeonato Mundial. Vamos começar. Esse case aqui ele se chama Dia de Carona e o que ele traz para a gente é um caso que você tem um mapa com vários fatos que podem acontecer ao longo de uma carona. E o que são esses fatos? São fatos que trazem uma variação de humor do passageiro positiva ou negativa. Então, pneu furado, quase assalto, piada ruim do motorista, são aqui exemplos que o Clisman trouxe de variações de humor negativa e outras são positivas. A gente tem o nome dos fatos, a gente tem uma referência, uma abreviação para esses fatos, e como eu falei, essa pontuação que representa uma variação do humor que ela vai ser usada aqui nas questões. O enunciado ele fala exatamente isso aqui, questões de 1 a 5 você aprende a se deslocar, né, no mapa, e questões de 6 a 7 você começa a trabalhar um pouco mais a complexidade desse deslocamento. Vamos direto para a primeira questão, que ao longo do case a gente vai entendendo como ele funciona. Ele pergunta assim, nível 1, qual o número da linha de cada referência? Então, uma referência A16, o número da linha é 16. A maneira mais rápida de fazer isso aqui é entender que quando você usa indireto, vou botar aqui do lado, indireto, em uma referência de uma célula, ele vai trazer o valor que está na célula E14. Nesse caso aqui eu trouxe 0 porque E14 está batendo aqui atrás dessa figura. Mas se eu coloco uma linha em volta desse indireto, ele já vai trazer a linha 14, que é o que a gente quer, tá? Então, fiz isso aqui de maneira didática para mostrar como funciona e agora eu vou um pouquinho mais rápido para resolver o nível 2, que é muito parecido. Então, nível 1 é isso, 40 pontos. Nível 2, qual o número da coluna de cada referência? É a mesma coisa. Então, se você fizer call indireto com esse valor, você já encontra a coluna 23 aqui, que é correspondente ao W. Isso vale para todos os outros, inclusive, por exemplo, de coluna 27 para AA15. Nível 3, médio fácil. Agora ele fala o seguinte, para cada conjunto de referências fornecido, ou seja, G19, S64, M15, J38, etc., quantas vezes aparece a coluna da primeira referência? Primeira referência, esse G19, no exemplo, coluna G, e ele pergunta quantas vezes a letra G, a coluna G, aparece aqui. Uma coisa que eu fiz na resolução desse case, desse nível aqui, foi primeiro perceber que não existe nenhuma letra, nenhuma coluna que seja feita por duas letras nesse nível 3 aqui. Então isso facilita, a gente consegue usar o esquerda para identificar que a primeira letra é Q. E aí, ao identificar isso aqui, é só a gente encontrar quantos Qs aparecem à direita nesse intervalo todo. Não preciso nem quebrar por vírgula, nem dividir texto, nada disso. Né? Como é que a gente faz isso aqui? A gente pode simplesmente chamar isso aqui de letra, né? Vou botar aqui uma variável letra, que é essa esquerda. E aí, para você, a técnica que você usa para contar quantos caracteres tem num texto é você primeiro contar o número de caracteres desse texto e depois contar o número de caracteres desse mesmo texto, só que substituindo a letra por vazio. Isso aqui vai trazer 4 caracteres para a letra Q. Funciona aqui para cima também, 5, e funciona para todos, a resposta está certa. Nível 4, nível médio. Qual é a distância total percorrida entre duas referências? E não existe deslocamento na diagonal. Então agora a gente já começa a trazer elementos de deslocamento. O exemplo que ele dá é o seguinte, referência referência 1, célula B2, para referência 2, célula D6. Esse mapa aqui do lado mostra que da B2 a D6, você andou 2 colunas para a direita, B para D, e 4 linhas para baixo, 2 para 6. Não importa se a linha para baixo ou para cima, se a coluna para a esquerda ou para a direita. O que importa é a referência. Então, como é que ele chegou nesse número 6 aqui? Deixa eu jogar isso para cima e mostrar como a gente faria isso. A maneira mais rápida de você fazer é identificar a diferença entre as linhas, a diferença entre as colunas e somar essas duas coisas, como se fosse um plano cartesiano, né? Como se fosse um eixo X e um eixo Y aqui. Então, a primeira, vou botar aqui linha indireta, a primeira linha é a linha número 2, menos a segunda linha, que é a linha número 6. Só que isso aqui deu negativo. Eu sei que são 4 de diferença, mas isso aqui deu negativo. Então a gente precisa fazer um valor absoluto de linhas. E aí é só fazer exatamente a mesma coisa para colunas. Então eu vou pegar isso aqui e vou somar
perdão, a mesma coisa aqui em colunas. Col número 6. Isso aqui já responde o que a gente quer. E é só copiar para os de baixo, que vão estar todos certinhos, né? Posso conferir o primeiro? Posso. Da S para Q, eu sei que é R e S. Então, são duas colunas. E da 55 para 12 são 43 linhas. 43 mais 2, 45. Isso aqui está correto. Vamos para o número 5. Aí ele pergunta assim, agora ele trouxe já uma sequência de setas que representam deslocamentos para baixo, para cima, para a esquerda ou para a direita. Coloca um ponto de partida aqui, não estamos usando ainda o mapa, que vem aqui nessa segunda aba, mas no nível 6 vamos usar. Então ele coloca um ponto de partida e pergunta, onde, depois desses deslocamentos todos aqui, você terminaria num deslocamento de um mapa. Aqui é muito importante ter uma referência para essas setas aqui. Bom, o que a gente pode fazer aqui? A gente pode pegar essas setas, colocar as setas, os 4 tipos diferentes dela numa tabela e dessa tabela entender como funciona o deslocamento de linha e colunas, tá? Como é que eu fiz aqui no dia, eu vou fazer com vocês em tempo real também. Vamos fazer o seguinte, a gente vai primeiro quebrar a sequência de texto aqui à esquerda dessas setinhas, então vamos usar o extrair texto para fazer isso. E aqui a gente quebra para uma sequência de número de caracteres. Então, ao fazer isso aqui, eu tenho todas as setas e eu vou, na verdade, usar isso aqui de maneira vertical e pegar só as setas únicas, porque eu quero 4 setas diferentes. Beleza, vamos colocar elas aqui. Opa, colocar só os valores aqui. Chamar isso aqui de setas, chamar isso aqui de linhas das setas e chamar isso aqui de colunas das setas. O que eu quero dizer com isso aqui? Eu sei que a seta para baixo, ela anda uma linha para baixo, mas ela anda 0 colunas. A seta para cima, uma linha para cima, 0 colunas. Aqui não mexe nas linhas, aqui mexe para a esquerda, aqui mexe para a direita. Então eu tenho uma referência agora de como funcionam esses deslocamentos aqui. Eu vou chamar isso aqui de setas, vou dar o nome disso aqui de linhas setas e aqui de call setas. Pronto, agora eu vou mostrar como isso aqui vai ficar muito mais fácil de fazer. Então vamos lá, eu acabei apagando aqui por besteira a referência de setas quebradas, mas vamos fazê-la de novo. Então aqui eu tenho, vamos fazer número de caracteres disso aqui. Pronto, então aqui eu tenho várias setas, vou colocar aqui do lado. Então para essas setas aqui, a gente precisa saber o que acontece com o número de linhas e número de colunas, tá? O número de linhas vai ser simplesmente isso, procurando em setas, procurando em linhas setas. Beleza. E o número de colunas vai ser exatamente essa procura de setas aqui, em setas e colunas setas, como a gente trouxe. E aí, como eu comecei na R66, eu quero saber quantas linhas no total e quantas colunas no total eu estou andando. Então, o número de linhas total, colunas total. Linhas total é só eu somar essas linhas aqui, e colunas total é só eu somar essas colunas aqui. Bom, o meu início é R66 e eu quero saber agora para onde que eu estou andando. Para a gente fazer isso, vamos fazer assim, partida e chegada. Então, o partida é esse R66 e o chegada aqui eu vou usar a função endereço para saber que o número da linha é o número da partida mais, fui longe demais aqui, mais esse total de linhas. E o número da coluna do endereço que eu quero formar é a coluna da partida mais o total de colunas aqui. E aí, quando eu boto vírgula, né, o ponto e vírgula, dependendo do seu Excel, ele pergunta assim, você quer isso aqui de maneira absoluta, relativa, linha absoluta, como é que você quer essa resposta? O ideal é de maneira relativa. Então, quando apertar Enter, ele vai trazer que é 66, que é exatamente a resposta que a gente procurou lá. Agora, isso aqui tudo pode ser feito em uma fórmula só? Pode. E o ideal é que a gente faça isso. Então, vamos fazer isso bem rapidamente, porque vai valer a pena fazer isso aqui. Vamos fazer assim, vamos nomear, botar um let, botar assim, direções, então vão ser as setas aqui. Aí, linhas, direções vão ser aquelas direções, vão ser as linhas das direções, como é que ele está fazendo? Setas, linhas, setas, beleza. Colunas, direções,
Tô até me repetindo aqui, sendo um pouco eficiente, mas não tem problema porque isso aqui vai dar certo. E aí eu tenho no final o endereço. Na verdade, faltou colocar a partida, né? Então, ponto de partida aqui, que é esse. E aí o endereço vai ser a linha do indireto da partida mais a soma das linhas direções. Linhas direções. Faltou uma vírgula aqui em cima. E a coluna vai ser a coluna do indireto da partida mais a soma das colunas direções. E aqui, de maneira relativa, 4, a gente chegou no Q66. Então, vou copiar isso tudo, trazer para esse exemplo e torcer para funcionou aqui nos de baixo. Não preciso mais desse amontoado de coisa aqui, então eu vou deletar. Mas aquela tabela lá em cima é muito importante para a gente continuar referenciando ela. Vamos lá, nível 6. Então, o nível 5 é um pouquinho mais demorado, mas ele ajuda nos próximos níveis aqui. Agora que você entende sobre os deslocamentos, vamos para o mapa. O mapa é colorido, mas não significa nada as cores. E ao percorrer os deslocamentos apresentados, qual é a variação absoluta de humor do passageiro? Considerar somente o fato apresentado. E agora a gente começa a trabalhar com essa questão do fato. Então vamos fazer uma coisa, lá em cima, nomear isso aqui para fatos, aqui para referência, ref, e aqui para var, de variação de humor. Tá? Isso aqui já vai nos ajudar a fazer a número 5 e a número 6 e alguns bônus também. Então ele fala, você tem um ponto de partida, você tem um deslocamento, mas você também tem um fato. E você tem que considerar a variação de humor do ponto de partida, caso esse fato esteja no ponto de partida, e obviamente entender todos os lugares em que, partindo da F8, você vai parar. Para cada lugar que você parar e tiver paisagem bonita, você deveria somar essa variação de humor. Tá? Então é isso que está pedindo. Está pedindo qual é a variação de humor total, incluindo o início. Agora ficou um pouco mais difícil, porque vamos copiar essa referência aqui. Vamos copiar essa referência aqui e usar ela aqui, sendo que aqui é o ponto de partida e aqui são as setas. Opa, aqui são as setas também. A última seta seria M18, quer dizer, a última seta não. Depois da última seta eu estaria parando no M18, mas eu não quero saber isso, eu quero saber todas que eu parei no meio do caminho. Então não basta só somar as linhas das direções. O que a gente tem que fazer aqui agora é um pouco diferente. A gente precisa fazer uma função scan para conseguir pegar todas as linhas e colunas acumuladas de direções. O que eu quero dizer com isso? Deixa eu mostrar como seria só o linha de direções aqui. O linha de direções vai trazer todas as variações de linha para cada seta. Então, aqui não variou nada, aqui eu subi uma linha, aqui não fiz nada, aqui eu desci uma linha, etc, etc. Tá? Isso aqui está na vertical, mas já apresenta as setas aqui na horizontal. O que a gente tem que fazer aqui é fazer um scan que some essas variações. Então, o valor inicial é 0 e eu tenho uma função lambda que eu só preciso fazer a mais b. E isso aqui agora está somando de maneira acumulada. Tá? Então, linhas de direções acumulado e o scan é a mesma coisa de maneira acumulada. Então, vamos fazer aqui também a, b, a mais b. Depois eu posso explicar com calma o que está sendo feito aqui, mas a gente está acumulando cada valor, né? Ou seja, cada linha, cada coluna, porque isso aqui vai trazer os endereços acumulados. Então agora eu posso usar uma função, eu posso usar uma variável chamada endereços para fazer esse mesmo endereço aqui. Vamos ver como é que vai funcionar esse negócio. Mas a gente vai usar a linha do indireto da partida, nem sei se vai funcionar isso aqui, mais linhas direções. Então isso aqui está igualzinho ao anterior, né? Mais colunas direções. Tá certo? Acho que sim, até agora. E aí vamos colocar referência relativa. Quando a gente faz isso, ó, perfeito. Todos os endereços estão aqui, da F8 até M18. Todos os endereços que a gente parou estão aqui. No entanto, eu preciso incluir também o ponto de partida. Então, na verdade, o endereços ele tem o empilhar V aqui com a partida antes do primeiro endereço. Então, agora sim, F8 até M18. Por quê? Porque eu também preciso considerar o humor do ponto de partida.
Então, isso aqui são os nossos endereços, vou chamar de endereços aqui, e agora vamos procurar o que está com o valor de cada endereço lá no mapa, né? Então aqui vou chamar de referência mapa. Vamos fazer o seguinte, indireto, mapa, e aí vamos puxar cada uma dessas referências aqui. Se eu faço de uma vez só, ele dá erro, ele não funciona, porque o indireto tem um problema com matriz dinâmica. Eu preciso colocar um map aqui antes, para pegar esse intervalo inteiro, posso chamar de endereço e substituir isso aqui por endereço. E aí ele vai agora funcionar para todos, tá? Então, alguns, obviamente, trouxe o valor zero, porque lá no mapa é vazio, ele converteu para zero, mas outros ele trouxe aqui a referência perfeita. E aí vamos encontrar a variação. Na verdade, a gente pode fazer o seguinte, a gente pode procurar filtrar, botar aqui filtro, ref, filtrar todos em que a referência seja igual à referência do nosso fato principal, né? Nosso fato principal que é ver paisagem bonita. Então vamos só fazer uma coisa, que é colocar esse fato, referência do fato aqui, né? Então vamos procurar essa referência do paisagem bonita lá em fatos e trazer ref. Tá bom, é o PB. Então aqui a gente vai filtrar isso aqui na esquerda, sempre que isso aqui for igual ao PB. Opa, beleza. Então a gente tem duas vezes isso acontecendo. Se eu tenho duas vezes isso acontecendo, eu posso usar encontrar a variação dessas duas vezes. Então aqui em ref var 1515, pegar e somar o valor absoluto dessas variações. Então aqui no caso é 30, que é a resposta correta. Agora a gente tem que fazer isso aqui tudo de uma vez só. Então vamos lá. Então primeiro vamos usar essa referência aqui do fato. Então vamos lá. Botar ref do fato que a gente está procurando. Aqui os endereços, eu preciso usar o que está aqui. Seria muito mais fácil já partir daqui, né? Então vamos lá. Vou usar esse aqui de referência. Então o ref do fato é esse. Tá, aqui eu tenho o ref do mapa. Vou chamar isso para aqui também. Logo depois de endereço. Ref do mapa. Esse map aqui são os endereços que a gente encontrou. Faltou uma vírgula aqui, por isso que deu erro. Aqui os filtros. Aqui a gente vai chamar de filtro ref. Isso aqui, esse N6 aqui é o referência do mapa, referência do mapa, referência do mapa, referência do fato. Com certeza isso aqui está ficando um pouco complexo, mas no final vai dar certo. E aí o que a gente quer é simplesmente a soma disso aqui. Estou só substituindo para chegar de uma vez só no 30, sem depender de nada mais. Então beleza, acho que parece ter dado certo. Vamos copiar para cá. Não deu certo exatamente, porque teve alguns filtros que eles vieram com valor zero, não encontraram. Então, na verdade, eu tenho que substituir esse filtro por zero para conseguir fazer isso. Na verdade, eu posso jogar um se erro aqui, em volta do filtro. A gente pode jogar um se erro aqui, em volta disso, para pegar o caso do zero. Pronto, beleza. Agora está resolvido, tá? Porque você teve alguns casos aqui que não foram encontrados nenhum deles. Então, vamos apagar tudo isso aqui, porque não precisa mais. Perfeito, vamos lá. Pronto. Nível 6, desculpa, nível 7. Antes de iniciar o nível 7, o passageiro tem 100 de humor. Vamos analisar a variação de humor desse passageiro ao longo de cada movimento do trajeto. Para cada deslocamento, a gente tem que calcular o total de humor do passageiro, considerando os fatos ocorridos no trajeto, muito parecido com a 6, só que a 6 tinha um detalhe que perguntava a variação absoluta de humor. Então a gente teve que usar aquele ABS aqui no final para calcular a variação absoluta. Só que no nível 7 já não fala em variação absoluta. Ele pergunta de todos os humores acumulados, né? Ou seja, você vai acumulando humor ao longo do tempo, qual o máximo valor de humor. Então é muito parecido com essa aqui. Então deixa eu copiar isso para cá. Repare que não tem mais um fato de referência, ou seja, todos os fatos valem agora. Então não tem mais esse filtro. Esse filtro já não existe. Então vou até tirar esse filtro daqui. Ref mapa. Não existe mais o valor absoluto. Vou tirar o valor absoluto daqui também. E vou trazer isso aqui para a direita, para ficar melhor a gente fazer.
O que não existe também? Não existe o fato de referência. Esse ref fato não existe. Então ele está só usando as setas e o ponto de partida. Olha, já encontrou um valor. Deixa eu, na verdade, usar isso aqui para o de cima, que fica melhor. Só que o que ele está fazendo? Está somando tudo. Eu não quero que ele some todos as variações de humor. O que a gente quer que ele faça é que ele acumule essas variações de humor a partir de um valor inicial de 100. Então, aqui embaixo, a gente vai encontrar a variação de humor do mapa, de todas as referências do mapa, que é isso aqui, e vamos usar um scan para, começando em 100, utilizando a variação do mapa, a gente acumular, somando tudo. Vamos ver se só isso aqui já vai dar certo? Eu acredito que sim. Aparentemente não, porque em algum momento aqui eu estou errando alguma. Ah, claro, quando ele não encontra uma referência, claro, a variação do humor é zero. Então a gente tem que colocar esse zero aqui. E aí o valor máximo disso tudo vai ser o 225, que é a resposta. Que bom que funcionou. Então vamos jogar para cá e replicar aqui embaixo. Funcionou para todos. Perfeito. Nível 7 é isso. Vamos subir lá para fazer, perdão, as 5 questões de bônus aqui. Bônus número 1. Dos 8 fatos possíveis, qual é o fato que menos aparece no mapa? A resposta tem que ser o nome do mapa e não sua referência. Exemplo, se for o caso, a resposta deve ser pneu furado e não PF. Então, deixa eu primeiro fazer uma nomeação desse mapa, pegar isso aqui tudo e chamar isso de mapa. A gente quer contar quantas vezes cada fato aparece no mapa. É muito simples, né? A gente pode usar .c mapa e aqui usar a referência e descobrir que aparece, na verdade é o que aparece menos, perdão, o que aparece menos é o parar para ir no banheiro. Então vamos copiar isso aqui para cá. Opa. Na verdade é jogar videogame, eu quase fiz besteira aqui. Jogar videogame, 91, beleza, copiei isso para cá. Quantas células no mapa estão vazias, ou seja, nenhum fato registrado? Isso aqui é bem tranquilo, a gente pode contar vazio mapa 656. A número 3 ele pergunta, qual é a soma da variação de humor de todas as células no mapa, mais somar somente os fatos que geram variações positivas. Então vamos fazer uma coisa aqui do lado, que é o seguinte, aqui a gente consegue procurar lá no mapa, para cada referência, a variação de humor. Sempre que for erro, a gente considera que a variação de humor é zero. E aí eu quero somar só as que forem maior do que zero, só as positivas. Então, posso colocar uma condição aqui disso ser maior do que zero. Então, ele ignorou as que são menor do que zero, a gente vai somar isso aqui tudo e vai encontrar 9525, que é exatamente a fórmula da resposta certa. Né? Vou até apagar aqui para não ficar atrapalhando. Beleza. No nível 5, quantas vezes aparece o deslocamento para cima, que é a setinha para cima? Vamos copiar essa setinha para cima, que a gente vai usar ela aqui como referência para nossa contagem. Contar todas as ocorrências questões 71 a 90, desconsiderar o exemplo número 5. Então, 71 a 90 são esses até esses aqui. A primeira coisa que a gente pode fazer é juntar todos esses textos, concatenar todos eles. Ó. Então, se eu concatenar todos aqueles textos ali, do 71 a 90, eu já vou encontrar alguma coisa aqui. E aí a gente pode simplesmente fazer aquela técnica que eu comentei de encontrar quantos caracteres tem determinado texto, né? Então isso aqui vamos chamar de texto. Vou jogar um espaço aqui e eu quero contar o número de caracteres de texto menos o número de caracteres desse texto com uma substituição de seta por vazio. Isso aqui encontrou o número 124, que é exatamente a resposta que a gente está procurando. E por último, a questão. Opa, apaguei errado aqui. E por último, a questão número 6, bônus número 5, na verdade, com referência ao nível 6, pergunta qual o número de vezes que o fato paisagem bonita aparece ao longo de uma mesma questão. Paisagem bonita é o PB. Então, vamos lá na número 6. Cadê o número 6? Número 6 aqui. E pegar tudo que foi calculado aqui e jogar para cá. E a gente só quer, na verdade, as referências do mapa, é isso? A gente quer referências do mapa. Opa, olha lá. Referências do mapa. E para essas referências do mapa, a gente quer contar as vezes em que PB aparece.
O Conte C tem uma questão com matriz dinâmica, né? Então tem que fazer direto. Contar as vezes em que PB aparece, a gente pode fazer assim, soma, negativo, 0. Tá? Então 0 para o primeiro, para os outros tem um máximo de 4. Então o que ele está perguntando é qual é o máximo de vezes em que o PB aparece. Então vamos lá pegar esse máximo e usar aqui. Beleza, 4 vezes, 1250, case resolvido, a etapa número 4 resolvida. Teve uma atualização aqui no campeonato, e é importante falar antes do vídeo terminar, que a fase final, não vai ser mais no dia 14 de setembro, vai ser no dia 22 de setembro de 2024. Pessoal, espero que tenha ajudado, muito obrigado e até a próxima. Um grande abraço.